Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre o equipamento de rede Mikrotik. Mikrotik é uma empresa da Letônia, fabricante de equipamentos para redes de computadores. Vende produtos wireless e roteadores. Foi fundada em 1995 com a intenção de venda no mercado emergente de tecnologias wireless. Seus equipamentos são muito utilizados para provedores de banda larga e empresas dos mais variados segmentos, sendo hotéis, pousadas, universidades, empresas, etc. Em função sua conhecida estabilidade e versatilidade. Então, o equipamento Mikrotik, o equipamento hardware Mikrotik, ele é fabricado, pela empresa com o mesmo nome. Então, o software embarcado dentro desse hardware é chamado e conhecido como Router OS. O principal produto da empresa é o sistema operacional baseado em Linux, chamado de Mikrotik Router OS. Ele permite que qualquer plataforma x86 torne-se um poderoso roteador, com funções como VPN, proxy, hotspot, controle de banda, QoS Firewall, dentre outras, que variam de acordo com o nível de licença do sistema adquirido. Então, com o Router OS pode-se criar uma rede muito segura com um firewall eficiente e concatenação de links. Além disso, o sistema conta com o suporte de protocolos de roteamento, entre eles BGP, RIP, OSPF, MPLS, entre outros. Para a administração deste ambiente, os seguintes métodos são disponíveis: a console CLI, Command Line Interface, ou seja, por linha de comando; o Inbox, que é uma GUI, ou seja, Graphical Unity Interface, que seria um software para gerenciar graficamente o equipamento. Ele funciona em plataformas Windows, Linux ou Mac, e também por web, também dá para acessar ele web para fazer algumas configurações via remota. Entre outras ferramentas também que dão suporte seria o DUD, ou DUD, que é uma ferramenta que permite fazer manutenção de toda a rede. Então, mapeamento da rede, enfim, outras funções são utilizadas dentro desse software. O que esse hardware traz de benefícios, o que se pode fazer com ele? Então, ele é um roteador dedicado. Ele trabalha como um bridge com filtros em Layer 2, um firewall com Layer 7 e diversos filtros pode ser utilizados, controle de velocidade, garantia de banda, hierarquia e disciplinas de filas. Então ele utiliza queues, filas, enfileiramento, ponto de acesso wireless no modo 802.11 e proprietário, clientes wireless. Existem uma série de recursos que esses equipamentos trazem, Eu vou comentar a utilização deste equipamento como um hotspot, Ou seja, quando tu chega num local que tem um acesso de rede sem fio, que utiliza esses equipamentos da Mikrotik, eles são configurados como hotspot, Ou seja, é um ponto de acesso público à rede sem fio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o equipamento, E depois eu vou mostrar as configurações. Então, este aqui é o equipamento, Ele é bem pequeno, Ele não tem muitos apetrechos, Ele é um equipamento bem simplista, Então eu vou mostrar aqui para vocês na parte de trás dele. Ele tem a conexão de energia, que é essa conexão aqui. A conexão de energia, ela vem com uma fonte, deixa eu mostrar a fonte aqui para vocês, Essa aqui é a fonte de alimentação, é uma fonte de 5 volts, Deixa eu tentar focar aqui para vocês darem uma olhada, mas é uma fonte padrão, O conector dele é conector aqui USB, é o mesmo utilizado em smartphones que utilizam sistemas Android, E é uma facilidade de utilizar esse conector aqui, porque eu posso utilizar aqui para alimentação esse equipamento que é vendido junto com ele, Esse conector de energia, ou eu posso conectar ele no próprio USB do computador através de um cabo. Então conecta o celular, o smartphone no USB. Então essa aqui é a conexão de energia. Nós temos aqui também o botão, na verdade ele é um botão interno, que é de reset ou WPS, para ele fornecer a senha na rede wireless para não precisar digitar. Quer utilizar o wireless e quer distribuir a sua senha sem precisar dizer a senha, pressiona esse botãozinho interno aqui um segundinho só
que ele já vai preencher a senha nos equipamentos. Isso aqui depois eu posso mostrar como funciona. E se segurar mais tempo, então ele reseta as configurações de fábrica do equipamento, tá? Aqui tem um LED de Power Active, né? Ou seja, a atividade e o Power, tá? Aqui é o de atividade, então esse LED fica piscando é porque a router board ela está inicializando ou está processando alguma informação, então ela vai ficar, esse LED fica piscando, e aqui o Power fica ligado quando a router board está ligada. Então nós temos agora aqui 4 portas. Nós temos a porta 1, que é chamada de internet, e a porta 2, 3 e 4 são chamadas de portas LAN. Então aqui eu teria a porta WAN e as 3 portas LAN. A router board trabalha como um equipamento roteador padrão, tá? Numa porta vai ter a porta de internet, né, o cabo WAN, onde vai vindo o modem ou da operadora, e as demais portas são LAN, utilizado por cabo de rede. Este equipamento aqui é um equipamento que vem com a tecnologia wireless, então ó, aqui ele indica que ele tem uma interface wireless, então ele tem uma porta WAN, 3 portas LANs e mais uma sem fio, tá? A antena dele é interna, então é um equipamento que o wireless dele é para locais próximos, né? Não tem uma conexão externa para conectar uma antena, ó. Ele não tem essa conexão aqui. Ele teria um espaço para colocar um USB aqui, mas acredito eu que não seja cabo USB, e sim para colocar modem 3G, alguma coisa assim, tá? Mas não vem disponível nessa versão aqui. Importante dizer para vocês é que essa aqui é uma versão light, ó. Então, deixa eu focar aqui, ó. É a versão HAP Lite, tá? Então, esse aqui é um equipamento que foi adquirido por um dos assinantes do canal e ele emprestou para o canal para fazer o vídeo para vocês, para fazer a demonstração do equipamento. É um equipamento de baixo custo, gira em torno aí de 200 a 300 reais, dependendo de onde for comprado. E ele é muito utilizado em provedores de acesso à internet. Então, o pessoal que utiliza para criar eventos, que queiram disponibilizar acesso à internet a visitantes, hoje em dia a grande maioria desses eventos utilizam equipamentos da linha MikroTik. O que diferencia um equipamento de outro é o software, tá? Praticamente os hardwares são idênticos. Alguns modelos de hardwares eles têm maior capacidade tanto de memória, processamento e portas, mas a arquitetura do equipamento em geral são as mesmas. Claro, esse aqui é o padrão para pequeno porte. Existem equipamentos da linha MikroTik que são para utilização em rack, tá? Que são com mais portas e tem recursos adicionais, tá? Como porta serial para entrar direto na console, enfim. Mas não vem ao caso, eu quero mostrar para vocês agora apenas essa linha aqui de router board para uso mais, digamos assim, de home para pequena empresa, tá? Então eu vou demonstrar para vocês algumas configurações básicas do equipamento, tá? Dentro delas está a configuração dele como um hotspot, ou seja, eu vou disponibilizar uma rede com um portal de captura para o pessoal fazer o acesso mediante um login e senha. O que vale salientar desse equipamento aqui, como eu falei, é a questão do licenciamento. Quando eu estiver configurando, eu vou mostrar para vocês que existem diversos níveis de licenciamento, tá? Esse equipamento aqui de fábrica, quando foi comprado, ele veio com a licença Level 4, que permite diversos usuários simultâneos conectados nele. Então, o que diferencia nesse caso aqui é o licenciamento do equipamento, o licenciamento do software. Agora, quando eu mostrar a configuração, eu vou entrar nesses detalhes sobre as licenças, sobre os níveis de licença, tá bom? Então, vamos para o laboratório então para fazer a configuração do equipamento. Então, para fazer a instalação do hardware, nós vamos precisar colocar o equipamento ligado a um computador. Geralmente o pessoal acaba utilizando um notebook, né? Ou até mesmo pode ser um computador, não tem problema. Mas geralmente o pessoal utiliza um notebook por ser mais prático para carregar, de repente num cliente ou de repente em alguma empresa. Então o pessoal costuma utilizar um notebook conectado à router board. Basicamente, como eu já mostrei para vocês, a router board tem essas portas aqui de conexões, né? Então nós vamos utilizar um cabo vindo do modem da operadora na porta internet e a minha rede então
vai ser da porta 2, 3 até a 4. O método que eu vou mostrar para vocês é a instalação do hardware. Eu tenho um cabo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho este cabo aqui, que eu vou utilizar um patch cord, né, um cabo de rede comum para fazer a conexão da router board no notebook, tá? E esse cabo cinza aqui, ó, este cabo cinza aqui vai ser o do meu provedor, tá? O do meu modem ou do meu link de internet. Então, basicamente eu preciso conectar o meu link de internet na porta 1, o meu notebook a partir da porta 2. Fazendo este procedimento, agora eu posso então conectar no meu notebook e fazer então a configuração através da rede do notebook conectado diretamente com a router board. Antes de mostrar como fazer a configuração, esse equipamento ele pode ser configurado através de sistemas Microsoft Windows ou através de sistemas Linux. Eu vou começar a configuração com Windows e depois eu vou mostrar a interface através do Linux. Mencionando também que existem duas maneiras de se fazer a configuração deste equipamento, tá? O método utilizado é pela interface gráfica, tá? Então é um dos modos que se configura o equipamento é através da interface gráfica, onde eu vou mostrar primeiramente por ali para vocês terem um conhecimento de como funciona o equipamento. Também dá para utilizar através de telnet, né? Ou seja, vai através de um terminal, né? Onde vai se colocando os comandos de configuração do equipamento. Vamos agora então para a configuração da router board MikroTik como roteador de rede. Então, após fazer fisicamente a instalação do equipamento, né, do MikroTik, então nós vamos à configuração do equipamento. Então, para fazer a configuração, nós vamos precisar de uma ferramenta auxiliar. Eu preferi fazer o vídeo mostrando em sistemas Microsoft pela simplicidade da ferramenta. Dá para fazer via Linux e via protocolo Telnet também, tá? Mas pela simplicidade e pela forma dinâmica que o equipamento ele trabalha, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples de se fazer. Inicialmente vai se utilizar a interface gráfica, né? Então, se o pessoal depois quiser saber como fazer as mesmas configurações usando o protocolo Telnet ou o Shell, eu posso então passar para vocês e fazer outro vídeo, né, mostrando para vocês como é que se faz essa configuração. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês aqui a página do fabricante, tá? Então, esse aqui é o site mikrotik.com. Tá? Podem acompanhar aqui o endereço mikrotik.com, vai abrir este site aqui. Nesse site nós temos a parte de home, que é essa página inicial, e nós vamos ter a parte de downloads, ó. Então, neste item aqui, downloads, nós vamos clicar aqui e vamos ser direcionado para uma página de downloads do MikroTik. Então, nesta página de download, nós podemos ter então a disposição de sistemas, né, os sistemas da router OS, tá? Que é o sistema que vem dentro do hardware, né? Então, como eu comentei na apresentação do equipamento, o router OS é o sistema operacional embutido dentro do hardware. Router OS seria o sistema operacional de roteadores, né? Router OS é o nome que foi dado pela MikroTik para o sistema operacional dos seus equipamentos. Então, vocês podem ver aqui que tem as versões, ó. Então, tem a corrente, tá, que é a 6.33.1, tem as mais antigas, tá, 5.26, e tem algumas outras versões de release candidate, né, ou seja, a próxima release, né, então seria a candidata à próxima release de lançamento, né. Então nós estamos na 6.33 e a próxima provavelmente vai ser a 6.34. Dentro dessa aba de downloads nós temos aqui os hardwares suportados. Então tem MIPS BE, tá? Então tem alguns hardwares aqui que eles suportam, PPC, ó, então outros hardwares, x86, que é arquitetura para computador, MIPS LE, outros tipos de hardware, ó, Tile, SMIPS, ARM, ó, para quem utiliza, quer utilizar o MikroTik aí com processamento ARM, né, ou outros tipos de hardware, e tem aqui para switches OS, né, então para quem tiver o switch do MikroTik. Então, por que eu estou mostrando essa parte de downloads, tá? Isso aqui é o sistema operacional que é possível fazer o download através do fabricante,
tá? Quem tem o hardware que eu estou mostrando, não fique trocando firmware, né? Não fique trocando o sistema operacional, porque pode comprometer significativamente o equipamento, tá? Então, em caso de teste, ou de repente dá para baixar a versão x86 e fazer um teste em máquina virtual, para fazer então alguma simulação de instalação do microtik numa empresa, por exemplo. Pode se fazer em máquina virtual também, é só baixar a versão para x86 e instalar um VirtualBox, um VMware Player, para ver como é que funciona então o sistema da microtik. Até aconselho, quem não tem o equipamento e tiver curiosidade para poder aprender a utilizar a ferramenta antes de comprar, eu aconselho então fazer o download para a versão x86, né, versão que suporta em PCs, tá? E fazer a instalação em máquinas virtuais, que o processo de configuração é idêntico, então não vai ter problema algum. Passando dessa parte de Router OS, nós temos aqui Useful Tools and Utilities. Essa parte aqui significa que eu tenho disponível para download algumas ferramentas de utilitários, né, e ferramentas de configuração ou de teste dos equipamentos da microtik, tá? A ferramenta que se vai utilizar para fazer a configuração é essa aqui, o Winbox. Ela atualmente está na versão 3, porém existem alguns outros locais, a versão 2, 2.9, então eu aconselho a baixar a versão mais atual, tá? Por quê? Porque a interface muda um pouco e essa aqui tem uma melhor, digamos, uma interface melhorada, tá? Com algumas opções a mais que as versões anteriores não tinham. Peguem essa ferramenta aqui, o Winbox version 3, é uma ferramenta que é pequena, não é tão grande, é 1,5 MB, se eu não estou enganado. Eu vou clicar aqui e fazer o download dela. Eu tenho ela aqui na minha área de trabalho, eu vou ver qual é o tamanho dela. Ó, 1,54 MB. Tá? Então é uma ferramenta relativamente pequena, né? Não é necessário um grande link de internet para baixar em segundos essa ferramenta. Feito o download dela, as outras é interessante, sim, com certeza. Todas as ferramentas aqui são utilizadas para algum momento, né, de fazer algum teste ou alguma adaptação na ferramenta lá que vai se utilizar para testar o microtik, tá? Então eu aconselho dar uma olhadinha em todas, ó. Tem o DDUT, que é o Network Monitor Tool, pode ser utilizado. Enfim, tem algumas outras ferramentas aqui bem interessantes, mas eu vou focar mais na questão da configuração do equipamento. Feito o download, então eu deixei para vocês também um arquivo como fazer hotspot com microtik, tá? Que eu vou utilizar para demonstrar e vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo ali. Após fazer o download do Winbox, nós vamos abrir, tá? Lembrando também que o Winbox tem inclusive disponível para Android. Tem alguns desenvolvedores de aplicativos para Android que já desenvolveram uma ferramenta Winbox para a plataforma, então pode ser utilizado também do dispositivo móvel, né? Mas não é aconselhável, tá? Liga num computador ali, baixa a ferramenta de 1,5 MB, pelo menos para fazer o setup inicial, né? Para fazer ali a primeira configuração. Então eu vou abrir ela e vou explicar para vocês, ó. Aqui ele está pedindo no caso um alerta de segurança para o Firewall. Eu posso mandar permitir o acesso, não tem problema algum, tá? Não se assustem. No caso do Windows é que o Windows está enxergando isso aqui. Quem for fazer por Linux não vai ter essa janela, tá? Então permitir acesso. Então a ferramenta Winbox, ó, com ela aberta, notem que eu tenho aqui a opção File Tools, tá? E Connect To. Então essa guia aqui, o Connect To, é onde eu vou colocar o endereço da minha router board, login, né, o meu usuário e a minha senha. Mas como é uma configuração inicial, eu não sei o endereçamento IP do meu microtik e eu também não sei usuário nem senha. Então nós temos aqui logo abaixo, ó, Manage e Neighbors, tá? Então gerência e Neighbor seria vizinho, tá? Olha aqui, ó. Então vamos primeiro no Manager. Aqui eu consigo verificar o usuário que ele tá? Então eu tenho aqui o usuário admin e ele não tem nenhuma session, né? Não tem nenhum usuário logado com admin, tá? Vamos clicar agora aqui em Neighbors. Ó, notem que aqui ele lista o MAC address e o IP. Esses dois campos aqui mostram o MAC da minha router board e o IP que ela tá. Então esse aqui é o MAC dela e esse aqui é o IP que ela tá. Ela tá 000, tá? Por quê? Porque não foi configurado nenhum IP para este equipamento. Por padrão, este equipamento vem sem IP, tá? Então o IP dele 000 significa que ele não tem configuração de IP. Aqui a identificação, microtik, a versão que está.
Então, ó, versão 6.32.2 e a board, né, ou seja, a placa que eu estou utilizando é uma RB941-2ND. Então, esses equipamentos da MikroTik são muito conhecidos pelo RB. Então, quando alguém te falar RB, quer dizer Router Board, né? E 941 seria então a identificação, né? O modelo 941 2ND. Se eu não estou enganado, o modelo 2ND é porque tem Wi-Fi. Isso aqui significa que tem Wi-Fi no equipamento, tá? Se vocês olharem outras RBs, vão ver que tem a RB 740, 780, tem diversas outras RB, inclusive tem a RB 941, só que não tem o 2ND. Alguns modelos são diferentes. Quando alguém fala, eu tenho uma RB alguma coisa, é porque ele tem um router board, ou seja, ele tem um MikroTik, né? Um sistema MikroTik em cima de uma router board. Inicialmente, como não tem o IP para ela, nós vamos conectar através do MAC address. Tá? Então notem que quando eu selecionei aqui o MAC address, lá em cima ele já mostrou Connect to. Então nesse caso aqui eu tenho um MAC que eu vou conectar e um usuário que é o admin, que é o usuário padrão dos MikroTiks, tá? E a senha está vazia, então eu não tenho uma senha, tá? Eu não sei senha, tá? E não tem, na verdade é admin sem senha, tá? Então depois disso eu vou clicar em conectar, connect, ó. Então ele vai conectar o MikroTik e essa aqui é a interface do MikroTik pela Winbox, né? Pelo software de gerência da MikroTik, né? Da router board via o Windows, né? Ou via Linux. Linux também vai mostrar uma interface igual a esta aqui, porque o programa Winbox.exe ele roda no Linux tranquilamente.